Sabe quando o livro parece te entender, mesmo quando você não consegue explicar o que sente? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre 5 livros clássicos para leitores introspectivos. Resolvi fazer esse vídeo porque esses livros aqui, eles são bem marcantes para mim e eu gostaria muito de compartilhar eles com vocês. E todos eles têm esse tema da introspecção, que na verdade é um convite a uma autoanálise. A gente acaba, de certa forma, nos identificando com esses livros de uma forma que a gente se sente abraçado por eles. De alguma forma que a gente sente um acolhimento ali no que a gente está lendo, a gente se vê em muito dos personagens, a gente se vê de uma forma muito grande ali no narrador. Então, no momento que a gente, na maioria dos casos, a gente tem um sentimento ali de pertencimento, de acolhimento, mas ele também nos cutuca. Então, no sentido de que você vai ler uma parte ali, que você vai ter aquela identificação do sentimento que está se deparando tanto com o narrador, com o personagem ali envolvido, que ele está passando por algo que você vai sentir que é semelhante às suas angústias, às suas ânsias ali, às suas indagações, seus devaneios, aquilo que você pensa. E também você vai se incomodar, muitas das vezes ali, com a trajetória do que está sendo contado ali, com o destino do que está sendo falado ali. E ele é um convite, muitas das vezes, para a gente mudar nossas atitudes. Então, por mais que a gente vai ter essa identificação do que está sendo falado ali, muitas das vezes também isso vai nos cutucar para a gente mudar. Então, por isso que eu gosto muito desses livros, são leituras que realmente me abraçaram, me senti muitas das vezes compreendida, como se esses livros tivessem sido escritos para mim, como se eles estivessem lendo o que se passasse na minha cabeça, então estivesse sendo escrito, então eu estivesse lendo exatamente aquilo que está na minha cabeça. E é interessante, toda vez que pego ali para reler algum trecho, até quando eu parei aqui, separei esses livros para gravar o vídeo e eu tava ali folheando para relembrar alguns trechos que eu queria começar aqui com vocês, dá a sensação que quando mais que eu releio ali, ele ainda é muito atual para mim. Mesmo eu sabendo da mensagem que ele vai me cutucar, daquilo que ele vai me causar um certo incômodo, porque eu vou ver aquilo muito claro para mim, né? Algo assim, nossa, eu tenho que mudar isso. Ele é um livro que dá aquele conforto porque você se sentiu muito compreendido ali. O primeiro livro para indicar para vocês é um dos meus favoritos da vida, que é o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Freguesia aqui do canal sabe o quanto eu amo esse livro, quanto ele mexeu comigo absurdamente. Fernando Pessoa escreve de uma forma lindíssima. Aqui nós temos fragmentos, então é um livro para ser lido com calma, bem desfrutado, assim, sabe? A cada instante dele é uma reunião de fragmentos, porque é um livro não livro. Então, aqui nós temos um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Bernardo Soares, um ajudante de guardador de livros de Lisboa. O que seria um semi-heterônimo? O Fernando Pessoa tinha o costume de escrever por meio de heterônimos. Então, meio que criava, de uma forma assim, explicando bem rapidamente para vocês, ele criava pessoas, né, nesse sentido, com identidade próprias, com estilo próprio, e os textos eram escritos por dessas pessoas, né? Então, é como que você consegue perceber em cada estilo de poesia, em cada estilo de texto, que são pessoas diferentes escrevendo. Então, pessoas com mapa astral diferente, com endereços diferentes, com uma história de vida diferente. Então, como Alberto Caeiro, como Álvaro de Campos, como Ricardo Reis. Então, aqui nós temos um semi-heterônimo, por quê? Nós temos um heterônimo muito parecido com o Fernando Pessoa, meio que autobiográfico de alguma forma. Então, por isso que fala-se que é um semi-heterônimo, o Bernardo Soares, que é o que mais se aproxima do próprio Fernando Pessoa, sendo muitas vezes aqui os fragmentos, esses devaneios dele aqui, sendo confundido com seus próprios pensamentos. Nós temos o Fernando Pessoa, então, aqui, vamos lá, o Bernardo Soares aqui, né, ele falando justamente sobre sonhos, sobre a vida, se questionando muito sobre esses acontecimentos, sobre a solidão, falando que aquela coisa, né, a gente gosta de estar sozinho, gosta de refletir, mas ao mesmo tempo se questiona de estar sozinho, e aquilo ali às vezes se te incomoda, mas você se sente bem de estar só. Então tem muitos devaneios, muitos questionamentos, tem algo muito poético aqui na escrita dele, então você vai se sentindo muito assim, compreendido a cada instante, porque ele vai tocando diversos temas. Então ele vai falando sobre várias coisas e, como eu falei,
ele vai tocar num assunto que é muito importante para mim, que é a questão da perfeição. Então, ele justamente fala, o próprio Fernando Pessoa tinha essa questão dessa busca pela perfeição, só que a perfeição, ela é desumana, como a própria Pessoa diz. Então, quando a gente tá buscando a perfeição, né? Então, a gente deseja muito a perfeição, porque a gente não pode tê-la. Se a gente tivesse, a gente acabaria rejeitando ela. Porque a perfeição ela é desumana, a imperfeição é que é humana. Isso é um dos fragmentos que ele vai falar aqui. Então, quando a gente tem algo que a gente sonha, aquela coisa idealizada, aquilo sim é perfeito, né? Então, tudo nosso sonho, a gente olha assim, nossa, a gente planeja algo, escreve no papel, aquilo ali, aquele planejamento nosso, aquele sonho, ele é aquela coisa idealizada, né? Aquilo lá é perfeito, tá no plano, mas quando a gente começa mesmo a colocar em prática, ele vai se tornando imperfeito, porque ele vai se tornando cada vez mais próximo do real. E se tornar mais próximo do real é se tornar cada vez humano. Então tem a parte que ele vai falando ali que ele tem aquele sonho, por exemplo, ele planeja um livro, então ele planeja algo perfeito, mas cada vez que ele vai escrevendo, aquilo vai se tornando imperfeito. Mas é bom ser imperfeito, porque pelo menos aquilo está em prática, está saindo do campo da idealização, está sendo colocado ali. Então, se você buscar a perfeição, ela não existe. Então, eu sou uma pessoa justamente assim, que a questão da busca da perfeição, no sentido de, algo preciso refazer, algo não está bom. Então, isso tocou muito em mim, em vários sentidos. Então, esse é um dos fatos que eu acho que esse livro me marcou demais. Porque vários outros que eu vou falar aqui, ele vai tocar em temas de alguma forma parecida que a gente vai ver, mas esse tema aqui especificamente da perfeição, do perfeccionismo aqui, o quanto a gente se sente cutucado, a gente se sente compreendido e cutucado, no caso, a querer mudar e perceber que isso não é legal, isso não é viável. Até a gente sabe que não é legal, mas quando a gente se sente ali, porque no momento que a gente se sente compreendido ali, se vendo o personagem fazendo coisas parecidas, mas a gente vê que aquilo ali não está levando a lugar nenhum, a gente começa a perceber, tenho que mudar assim como essa pessoa aqui precisa mudar urgentemente. Então, realmente, é um livro que marca nesse sentido. Eu quero ler um trecho com vocês, só para vocês terem um gostinho aqui da escrita do Pessoa, que realmente é um livro que, gente, eu amo, indico para vocês, que olha aqui, ó. Pedi tão pouca vida e esse mesmo pouca vida me negou. Uma resta de parte do sol, um campo próximo, um bocado de sossego com um bocado de pão. Não me pesar muito o conhecer que existo, o não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Isto mesmo me foi negado. Como quem nega a esmola, não por falta de boa alma, mas por não ter que desbotoar o casaco. O próximo que eu vou indicar para vocês é de uma das minhas escritoras favoritas, que é Clarice Lispector, com Água Viva. Esse aqui não é o livro para você começar a ler Clarice Lispector, tá? Nesse caso, eu indico A Hora da Estrela. Água Viva, para quem já tem uma familiaridade, assim, já conhece o estilo da narrativa da Clarice Lispector, quanto ela te cutuca também na escrita dela. E esse livro, ele tem fluxo de consciência, então por isso que a Clarice já usa muito isso. A Clarice em si só, ela já é introspectiva e já faz muito esse recurso do fluxo da consciência. Então, esse aqui, ele já tem uma dose muito, muito maior realmente dos outros livros que eu já li da escritora. E aqui nós temos, por coincidência, uma espécie de fragmentos também. Nós temos uma narradora ali que também se parece com a Clarice Lispector, uma narradora que é pintora e que ela está escrevendo uma espécie de carta para um alguém, que é um você leitor, que na verdade parece uma carta ali, algo mais romântico, algo de despedida para um homem. Então a gente não fica claro para quem é, mas a gente entende também como você, leitor, que está lendo esta obra aqui. E são fragmentos, porque a Clarice aqui, por meio desta narradora aqui, pintora, que tem mais habilidade com as tintas do que as palavras, ela tenta a todo instante capturar o instante já. Então, a todo momento, ela está querendo capturar o que está acontecendo. E aqui, por acaso, também vai falar de uma passagem que tem a ver também com a questão da perfeição de alguma forma também. Eu, assombrada pelos meus fantasmas,
pelo que é místico, fantástico e gigantesco. A vida é sobrenatural e caminho segurando um guarda-chuva aberto sobre corda tensa. Caminho até o limite do meu sonho grande. Vejo a fúria dos impulsos viscerais, vísceras torturadas me guiam. Não gosto do que acabo de escrever, mas sou obrigada a aceitar o trecho todo porque ele me aconteceu. E respeito muito o que eu me aconteço. Minha essência é inconsistente de si própria e é por isso que cegamente me obedeço. Então, justamente é isso. A gente não pode... Se a gente fez algo, graças a Deus que nós fizemos, que bom que nós chegamos a fazer. Se é perfeito, a gente sabe que não é. Então, o conto, aquilo não é do seu agrado, não adianta, já aconteceu. Então, a Clarice, nesse livro, ela tá mostrando isso. Ela tá toda hora querendo capturar um instante já, e não adianta você querer ignorá-lo, porque ele já aconteceu. E o que eu tô falando agora, o que ela tá mostrando agora, é o que tá acontecendo. Então, o questionamento dela, se ela vai até aceitar isso, já tá acontecendo de novo. Então, é totalmente isso, essa questão dessa vivacidade, dessa água ali, que não é mais a mesma. Um rio, né, quando você entra, ele não é mais o mesmo. Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Então tem muito dessa questão da metáfora da água viva, algo sempre em movimento. Então também vai falar de sonhos, da solidão, mas do nada a Clarice vai falar de plantas, vai falar de outros trechos aqui. Então justamente ela tá pensando em escrever algo, analisando, mas de repente, sabe quando você ela tá escrevendo uma carta, né? Mas ela tá vendo alguma coisa acontecendo e ela quer capturar tudo que está ao redor dela acontecendo. Então, a gente tem esse convite, essa introspecção, essa autoanálise pelos comentários que são dados aqui nesse livro e também dessa questão de você se preocupar com isso, com a vida que está acontecendo. Então, você não ficar preso a essas amarras, a busca de uma perfeição, a busca, que você sabe que não vai, que é idealizada demais, mas você se sentir plena no sentido que você está vivendo cada instante da sua vida. É um livro muito lindo que me tocou profundamente. A próxima indicação é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Agora nós temos sim um romance com início, meio e fim. Nós temos então a história aqui do Giovanni Drogo, um jovem militar que está cansado ali, tá, daquela rotina da academia militar, e ele fica muito feliz quando ele é realocado ali para um forte. Só que não imaginava ele que esse forte é bem isolado e coisas não vão ficar acontecendo como ele imagina. Ele espera algo mais agitado, algo que ele possa mostrar os seus valores, algo glorioso, mas não é bem isso. Quando ele chega lá, ele percebe aquele ambiente bem parado, bem vazio, bem, pacato ali, que eles estão à espera de algo que não chega. Então, assim, esse livro é justamente isso. Uma crítica à questão de você se acomodar diante das coisas. Então, ela tem uma narrativa bela, mas ela é bem lenta, e talvez isso acaba te incomodando, mas é justamente isso que é para te incomodar mesmo nesse sentido, porque ele fica cada vez mais acomodado com a situação. Ele espera que algo grandioso aconteça, mas o que faz para isso acontecer? Nada, ele fica ali esperando, só esperando. Então, deixando a vida passar, desperdiçando o tempo dele, porque ele acredita que vai chegar algo ali, que vai chegar e que ele vai mostrar os seus valores, vai conseguir mostrar o potencial. Então, é isso, uma crítica a gente que fica esperando que algo da nossa vida aconteça, né? De forma bem diferente, só que a gente não faz nada diferente, a gente permanece igual, a gente faz as coisas do mesmo jeito, a gente fica acomodado. Então, esse livro mostra muito isso, e ele tem esse incômodo tanto que na história em si, mas a narrativa, ela é tão linda que ela utiliza até desse artifício para te contar essa história. Então você fica cansado ali que as coisas não acontecem nesse forte. Então cadê? Não vai ter luta, não vai ter nada? Mas o que eles estão esperando? Não acontece nada aqui. Então, mas o que aconteceu? Mas não acontece nada e você fica meio que cansado ali certa hora. Mas ali você vai tendo que aquilo ali tem a ver com a narrativa, tem a ver com a narrativa tem a ver com a história, perdão. Então você começa a perceber isso. Então é um livro que mexe muito com você nesse sentido, porque
Às vezes a gente se pega nisso, a gente quer que coisas aconteçam na nossa vida, mas o que a gente faz para conseguir essas coisas, né? O que a gente está fazendo de diferente? Então fica aí a dica e esse convite aí, porque justamente é esse livro aqui faz exatamente isso. O próximo aqui é Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Aqui é um livro bem mais filosófico. É o Rousseau ali falando, né, devaneios, como o próprio nome diz, ao longo de 10 caminhadas. O Rousseau gostava muito de fazer caminhadas e ele vai aproveitar deste momento, literalmente, para fazer anotações sobre o que passa na mente dele. Então, muita questão das angústias que ele está sofrendo, do sentimento, assim, de tristeza que ele tem com seus contemporâneos, porque ele foi abandonado, largado. É uma solidão, um refúgio meio que forçado. Ele foi excluído ali, então é um exílio meio que forçado dessa forma, e ele vai utilizar as caminhadas que ele gosta justamente para fazer reflexões sobre a vida dele. Então essa questão de como que esse momento que a gente tira só, então eu faço muito isso, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer caminhadas, e sempre que tem alguma coisa pra fazer, eu gosto de fazer a pé as coisas, gosto de correr. Então esse momento que a gente tem só nosso, esse momento que a gente tem é tão bom, realmente a gente pensar no que está acontecendo. Então a gente vê isso, o Rousseau triste, e também falando muito sim sobre o que é a felicidade, a busca pela felicidade dos momentos, ele refletindo as coisas que aconteceram a ele, as coisas que ele também vê como uma necessidade talvez de ter acontecido, senão ele não estaria onde está de alguma forma, mas assim mesmo a mágoa do que aconteceu com ele. Então a gente tem muito isso, uma questão meio que autobiográfico de alguma forma aqui, são confissões de alguma forma, também nesse caso aqui. Por exemplo, aqui tem um trecho dessa forma. Esse recurso, que demorei para descobrir, tornou-se tão fecundo que logo se mostrou suficiente para me compensar de todo o mais. O hábito de entrar em mim me fez perder, por fim, o sentimento e quase lembrança de meus males. Aprendi assim, por minha própria experiência, que a fonte da verdadeira felicidade está em nós e não depende dos homens tornar miserável aquele que quer ser feliz. Então, é justamente isso, quando a gente está buscando a nossa felicidade, quando a gente está buscando mudar, não tem ninguém que possa tornar isso da gente, que possa parar a gente de alguma forma. Inclusive o Rousseau mesmo exilado ali, mesmo sozinho de tudo, buscando fontes ali para se tornar feliz em meio à natureza. Então também vamos ter relatos sobre a natureza, sobre contemplações ali do ar livre que ele em torno dele. Então justamente desse contato. E é um livro também muito tocante e, como eu disse para vocês, bastante filosófico também. E por fim, a minha dica é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Aqui nós temos troca de cartas entre um jovem militar que quer ser poeta, pedindo conselhos ao Rilke como ser um poeta. E o Rilke vai responder a ele, mas o leitor ele percebe que também está sendo respondido as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas não somente dando dicas ao Rilke como ser um poeta. Na verdade, ele não vai fazer isso. Ele vai instigar, incentivar o poeta ali, ou esse aspirante, na verdade, a ser um poeta, a aprender a olhar para si, a procurar essas respostas dentro de si. Na verdade, esse jovem aqui que quer ser um poeta, fica pedindo conselhos, ele deveria buscar mais essas respostas dentro de si, porque ele quer ser igual a essa pessoa, ele tem que procurar sua própria identidade, fazer essa análise, autoanálise, esse conhecimento de si, para poder manifestar ainda mais algo como a poesia. Então não é para procurar o estilo do outro, entender como é o estilo do outro, mas você entender o seu próprio estilo. Então no momento que o Rilke vai respondendo esse jovem poeta, ele vai também nos dando dicas, ele vai nos ajudando a ver, enxergar essas coisas na nossa vida. Então justamente isso serve para todos nós. Então os conselhos que o Rilke dá, ele vai muito além de dicas para se tornar um poeta. Ele vai muito de dicas de forma geral, assim, de como você também se conhecer mais. Então aqui é aquele convite exatamente à introspecção. Então se você não sabe fazer, então se você não é uma pessoa que olha muito para si, esse ainda vai te instigar mais a isso. No caso aqui, tem até um trecho que eu acho bem interessante, que é o seguinte: o Senhor olha para fora, e é justamente isso que o Senhor não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Apenas um meio.
Olhe para dentro de si mesmo. Explore a motivação profunda que o impele a escrever. Verifique se no ponto mais profundo de seu coração ela estende suas raízes. Confesse para si mesmo se o senhor morreria se o impedissem de escrever. Eu preciso escrever? Cave fundo em si mesmo em busca de uma resposta profunda. Outra parte aqui é: caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não o acuse. Acusa a si mesmo. Diga a si mesmo que não é poeta o suficiente para evocar as suas riquezas, pois para o Criador não há pobreza nem lugar pobre e irrelevante. Então, justamente aqui é não colocar desculpa no que está acontecendo no seu meio, porque não há nada que nos impeça quando algo que realmente a gente queira fazer. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas de 5 livros clássicos para leitores introspectivos. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram alguma dessas obras, se tiveram interesse em ler. Lembrando que todos os links vão estar aqui no box de informação. E também deixa a sua opinião aqui de como que esses livros aqui deles mais te conquistaram, se você também é um leitor que gosta de leituras introspectivas e qual delas aqui deveria estar nessa lista e ela não apareceu. Se vocês concordam com a minha seleção, mas também qual delas vocês adicionariam aqui. Tem outros títulos que eu pensei em adicionar, mas deixa para um próximo vídeo aqui para não ficar tão longo esse vídeo aqui dando dicas e eu volto também com outros temas. Aproveita e faça um convite, deixe sugestões também de quais temas vocês querem ver eu indicando por aqui de livros, tá bom, pessoal? Olha, lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo!